A nova CF Moto 1000 MTX chega-nos com uma proposta bastante clara, ser então uma Big Trail, moderna, preparada para tudo, tem presença, equipamento e uma postura claramente pensada para a aventura, viagens longas, utilização fora de estrada. Assim, à primeira vista, o que é que ela me transmite? Robustez, conforto e sensação de estar perante uma moto construída para ir longe. Mas a grande questão será sempre a mesma. Será que vai corresponder às nossas expectativas, às minhas e a todos vocês que estão aí à espera deste test ride? É isso que vamos ver então no nosso teste de hoje. Deixem-se estar por aí, acomodem-se, vamos começar pelas suas specs. Este motor apresenta-se na configuração de 946 cm3, é um bicilíndrico em paralelo com 113 cavalos às 8.500 RPM. Em relação ao seu binário, temos aqui 105 Nm de torque às 6.500. Temos então uma caixa de 6 velocidades, transmissão por corrente, Quick Shifter bidirecional numa norma Euro 5+. As suspensões, tanto à frente como atrás, são a cargo então da Kayaba. Na frente temos uma forquilha invertida de 48 mm, 230 mm de curso. Na traseira também 230 mm de curso da Kayaba, completamente ajustável, tanto à frente como atrás. Pneumáticos e jantes. Na frente temos então um pneu 90-90 numa jante 21, ele é a cargo da Pirelli, é o Scorpion USTR. Na sua traseira um pneu 150-70 numa jante 18, também a cargo da Pirelli, também USTR. De salientar que estes pneus são tubeless, podemos então também desligar ABS e controle de tração. Na sua travagem, então na frente temos um duplo disco de 320, temos então esta travagem a cargo da Brembo. Na traseira temos apenas um single disco de 260, mas de salientar que temos aqui todo este sistema Brembo. Também temos ABS em curva nesta moto. Em relação à sua altura e ao seu peso, temos aqui uma máquina que poderá rondar até aos 230 kg a cheio. Não se assustem, porque o facto de termos estes depósitos mais em baixo vem fazer com que o centro de gravidade da moto, quando vocês andam com ela, não vão sentir esse peso, mas falaremos disso em andamento. Altura, temos duas medidas de altura, 830 e 870. Quer dizer, isto não funciona como a CF, como a 4,5 MT, que vocês podiam alterar no link, punham-na mais baixa ou mais alta. Aqui, neste caso, temos duas versões diferentes. Temos a versão Low, que é esta moto, e temos a versão High. Por isso, na altura de compra, vocês, mediante a vossa altura, vocês podem então decidir. Eu, por exemplo, tenho 1,80 m e sinto-me tranquilo com a versão Low. Provavelmente para mim seria essa a versão a escolher. Se vocês forem mais altos do que isto, então a versão High vai entrar, então, que é um mimo para a vossa altura. A nível de depósito, temos aqui um depósito de 22,5 litros, em que a marca diz que poderá fazer até 400 km. Com um painel de 8 polegadas a cores, onde vocês podem ir lá com o dedinho, é touch, muito fixe, muito fácil então de se trabalhar. Podem ligar também o Apple CarPlay, ainda não tenho o Android Auto, mas podem fazer a ligação através do Motoplay, que ela também vai ter. Ela conecta-se verdadeiramente rápido ao vosso telefone. Aqui a pesquisar, estão a ver, já está ligado, já está aqui a traçar o caminho para casa. Funciona bem, eu já vim desde Famalicão com ela e realmente muito fixe, gosto da forma como isto trabalha. Podem voltar aqui novamente ao menu principal. A nível de modos de condução, temos o off-road, temos o padrão e temos o chuvoso, toda a informação necessária, os ABS, controle de tração, manutenção, a saúde do veículo, toda a informação num painel realmente bastante interessante, gostei. Que extras é que temos nesta moto? Vamos começar aqui pela frente. Travagem Brembo completa, não é só lá em baixo, é tudo, o sistema é todo Brembo. Vidro regulável então em altura, full LED, não tem como. Portas então USB e USB-C, muito fixe.
painel de 8 polegadas a cores com conectividade CarPlay e MotoPlay da CF, um ecrã que realmente vocês vão ter bastante visibilidade, é um ecrã touch muito fixe, 3 modos de condução, cruise control, retrovisores dobráveis, amortecedor de direção, punhos aquecidos, banco aquecido. Ainda nos traz também um quick shifter bidirecional, temos também ABS em curva, temos protetor de cárter, temos aqui imensa coisa que eu de certeza que me esqueci de alguma coisa pelo preço de 10.490 euros mais documentação. Por isso, vamos agora para a estrada e vamos ver se realmente esta moto está à altura da nossa pista de teste, mas sem antes agradecer aqui ao patrocinador do vídeo 2, Moto Carlitos. Queremos agradecer então à Moto Carlitos por nos ter cedido esta moto. Nós vamos andar 2-3 dias com ela para depois então dar-nos o nosso feedback sobre a mesma máquina. Queremos agradecer e se vocês quiserem é passar em Famalicão, Moto Carlitos, e podem usar o código NUXNENUC que vai vos dar uma pequena oferta que realmente vale a pena. Instalações tops, pessoas top, pá, recomendo. Moto Carlitos, obrigado. Vamos para a estrada. Pois é, malta, vamos já aproveitar e vamos fazer já a parte do off-road. Muitos de vocês então têm andado a perguntar se ela é capaz de fazer um off-road ou não. Eu já vos vou mostrar. Pois bem, o modo, eu há um bocado disse que tínhamos 3 modos e temos padrão, chuvoso e off-road. Mas há uma forma de vocês desbloquearem tudo, que é o terceiro modo, que é o modo todo terreno. E para isso, para desbloquear tudo ou desligar tudo, vocês ficam a clicar aqui no M e vocês vão ver que aqui passou para todo o terreno. E então, em todo o terreno, desligou tudo. ABS, controle de tração, ajudinhas e ajudonas, desligou tudo. Por isso, vamos lá então ver se aqui o MTX1000 dá para fazer off-road. Claro que dá para fazer off-road. A questão é quem é que vai fazer o off-road e como é que vocês vão fazer o off-road. A questão será sempre essa. Eu costumo dizer, em 100%, 85% vai usar. Então o off-road desta moto, como eu uso a minha moto para passear, para chegar a algum sítio e então ver um estradãozinho, um acesso a um baloiço, um acesso a um mirador, algo assim do género. Será então sempre dentro disso, não é? Que o pessoal tem que ver aquilo que vai usar. Pá, e dá perfeitamente, vocês vão aqui tranquilos, vão na boa, o centro de gravidade da moto é muito bom. É mesmo muito bom, vocês não sentem o peso dela. Opa, e dá para vocês se meterem em alguns gadeiros. Ora bem, depois temos outros 10%, que é aquela malta que tem unhas e não se importa de estourar material. E então esses 10% vão fazer o que quiserem dela. Vão metê-las em sítios onde a maior parte da malta vai dizer não, eu não meto ali a moto. Nem pensar, não sou assim tão tolo. Entendem? A questão será sempre a vossa skill. Depois temos os outros 5%, que é a malta que pensa que tem a skill, mas não tem. E então esses aí vão ficar apiados no meio de um sítio qualquer, entendem? Tudo vai depender daquilo que vocês querem fazer com a moto. Vocês vê, este é simples, o que eu estive aqui a fazer é bastante simples, um acesso fácil, vão tranquilos. Vocês se tiverem então que pegar nesta moto, fazer um estradãozinho, chegar a um baloiço, a um mirador, vocês vão conseguir na boa. E mesmo assim, em terreno um bocadito mais gadilhudo, ela vai bem. Por isso, não tenham medo destes 222 ou 230 quilos que ela tem. Vocês não tenham medo disso. Vocês é que mandam. Vocês é que sabem onde é que se vão meter. Entendem? Vocês sabem quais são as vossas skills e a partir daí vocês decidem para onde é que vão meter a vossa moto. Entendem? Mas fiquem assegurados que ela faz um off-roadzinho à maneira. Logicamente, é uma semi-gorda com ascensão a gorda. É. Só que lá está. Vai depender sempre daquilo que vocês sabem fazer e não a moto, entendem? Vocês têm que entender que o peso não vai ser favorável. E mesmo para aquela malta que tem muitas skills,
Ela quando começar a cair no chão, até eles vão depois ver que o peso da moto vai começar então a ser sempre mais pesado. A moto é muito fixe. Vamos lá! Vamos lá então começar o nosso test ride aqui a esta CF Moto 1000 MTX. Desde já agradecer então à Moto Carlitos, concessionário CF em Famalicão. Vou deixar aí na descrição, passem por lá, usem o código NUCSNENUC que vão ter direito a uma ofertazinha. O que é que eu vos posso dizer sobre aqui a CF MTX 1000? Hoje então é o segundo dia que ando com ela. Fiquei com ela 2 dias, fomos buscá-la ontem, rolámos, fizemos mais de 300 km, tentar entender a moto, fomos fazer off-road como vocês viram. Pá, e posso-vos dizer que a moto portou-se lindamente no fora de estrada, sem medos de pesos e afins. Pá, este centro de gravidade com os depósitos em baixo, esqueçam, vocês em cima da moto não sentem o peso. Logicamente a moto é pesada, são entre 222 a 230 kg a cheio. Logicamente tem peso, mas sem stress e não fiquem já preocupados com a moto. Hoje vamos então dar os nossos pensamentos finais sobre esta moto, submetê-la aqui à nossa pista de testes. Como sempre, começamos pela posição de condução. Os meus braços, pá, vão mesmo muito bem, nem demasiado estendidos nem distendidos, vou numa posição correta e mesmo de pé sinto-me mesmo bem. Dos poucos casos que se poderá dizer que o Nux não precisa aqui de uns risers, não sei porque ela veio encaixar, que é um mimo. Posição sentado, pá, muito direito, muito trail, muito confortável. As pezeiras também muito direitas, pá, gostei realmente desta posição e sinto-me realmente confortável com ela. A nível de manobrabilidade, lá está, estávamos a falar numa moto com 222 a 230 kg, mas posso-vos garantir que vocês não sentem o facto de ter estes depósitos lá em baixo, como eu já disse, esqueçam, vai-vos dar um centro de gravidade à moto que vocês até alucinam. Eu estou realmente a gostar, não sinto o peso da moto, é que não sinto mesmo, eu levo-a para onde quero. Eu gostaria de ver esta versão, tipo uma versão em BCX S, com uma jante mais pequena, com este motor, menino, até ia doer. Já sabem, motor, temos aqui então um descendente do LC8, muito conhecido pela KTM, que é usado na 990 e também na 890, só que na 890 com então pistões mais pequenos e depois com a 990 com umas alterações. O motor aqui realmente com muita carga, 100 e tal cavalos, é um animal de andar com isto e realmente é muito fixe. Para todos aqueles que me perguntaram, Nux e on-offs e por aí fora, eu vou dar aqui a volta à rotunda para vocês tentarem entender. Por exemplo, quando vocês vão aqui, estão a ver, olha, estou em segundo, tiro o gás e acelero, estão a ver? A moto não dá aqueles pinches que muita gente em algumas motas acabam-se por se queixar que ela vai ali, não. Esta realmente, o punho eletrónico está muito bem acertado, está mesmo afinadinho e vocês não há aqui on-off, não há nada. Modo de condução padrão, já sabem, tem o chuvoso que vai diminuir um bocadito o coice à moto. E temos então o off-road, vai desligar algumas coisas, mas já sabem, se vocês quiserem um modo totalmente off, foi como eu expliquei lá atrás, têm que ficar a carregar, mas acho que é com a moto parada. Vamos ver aqui, vou ficar aqui a carregar a ver se ele assume. Ora bem, ele entrou no todo terreno, mas volta novamente ao on, porque então ele obriga que a gente pare para fazer isso. Pois bem, o que é que nós temos aqui? Temos aqui uma semi-gorda com ascensão a gorda. Realmente uma moto que vem na gama, ou competir na gama um bocadinho mais acima, e eu acho que ela vem bem. E então pelo preço que está assinalado, 11.490 mais documentação, com esta panóplia de extras, esqueçam lá isso. Outra coisa, aqui o CarPlay, pá, funciona tão bem, adoro. A ligação é super rápida. Vocês já, é assim, por exemplo, se vocês forem testar esta moto, a Moto Carlitos, e não limparem as conexões, ele no início vai estar sempre à procura do meu telefone, entendem? Vai ficar ali à procura, por isso é limpar as conexões e depois ligar o vosso, que vocês vão ver que ela vai ligar, é quase automático. E o engraçado, quando nós paramos, ela sai do modo, é fixe, sai do modo CarPlay. Ora bem, autoestrada, uma baixa, vocês são tolos, ó Zé!
$0. Vamos lá, fazer esta curvinha. Esqueça. Essa uma erra curvar. Menino. Que loucura, jovens zezens. Vamos lá. Concentrar. Teste de autoestrada feito. Tenho-vos a dizer que isto é uma bombaça de uma moto. Ai Jesus, que medo. Isto tem uma jarda. Que até alucina. Falemos então nas vibrações standard. Pá, no guiador não senti nada. Nas pezeiras o normal. Standard, abaixo de standard até. Abaixo de standard. Não senti nada. Proteção aerodinâmica. Lá está. Precisaríamos aqui de um vidro um bocadinho mais alto. É só isso. Pá, de resto a moto é qualquer coisa. O amortecedor de direção. Como eu levo o top case. Acertei-o aqui para o máximo. E realmente ficou top Xuxa. Não há abaniques. Não há nada. Pá, muito certinho. E esqueçam lá isso. Esta moto rebenta-vos com os pontos. É que é sempre a trocar. Esqueçam, só ali naquele bocado vocês não esquece, não. Ainda bem que eu tapo, senão já estava desgraçadinho da minha vida. Por isso, teste de autoestrada, a moto é realmente smooth, anda, tem jarda, tem estabilidade, esqueçam. Muito bom, muito bom. Logicamente, como eu já andei com a moto, já desde ontem, eu já tenho os meus pensamentos sobre isto, não é? Se calhar por causa disso é que vocês poderão estar a perceber algum tipo de entusiasmo acima da média, porque realmente eu gostei muito da moto, sabem? Aqui não há muitos segredos, eu gostei mesmo muito da moto. Vou só abrir aqui um bocadinho a viseira, que eu já estou a ficar com calor. A moto é muito estável, mesmo em autoestrada e mesmo com a top case. A moto tem jarda, a moto puxa bem, 5 estrelas. Quick shifter, pá, trabalha que é um mimo. Lá está, aqui é um bocado contraditório. Eu, por exemplo, eu já tinha visto algumas pessoas a queixarem-se que o quick shifter que era duro. E eu não acho. O que é que pode acontecer? Pode acontecer é que a malta esteja a testar a moto ainda na rodagem, com poucos quilómetros, e então é normal que sintam que a caixa ainda está justa, está tudo muito ali justinho, então por causa disso podem achar que o quick shifter está mais duro. Aqui não, um quick shifter que funciona muito bem, molinho, 5 estrelas. Eu até nem sou gajo de quick shifters, até estou a curtir. Estabilidade da moto, pá, um gajo senta-se aqui atrás, é na boa, a moto não abana para lá nenhum, pá, que top de notes. O cruise control, pá, o cruise control também trabalha muito bem. Pá, adoro motos com cruise control, menino, acho que todas as motos deviam vir com cruise control. Vamos entrar aqui no nosso primeiro empedrado, pá, é mesmo na boa, esqueço. Caiaba, completamente ajustável, já sabem, se vocês acharem que a moto está muito dura, é só dar um bocadinho mais de carga. Está dura, é tirar um bocado de carga, peço desculpa. Tola. O controle de tração trabalha bem, não é muito intrusivo, o que eu gostei realmente. Vocês apertam com ela e ela não vai estar ali, não, trabalha bem. A suspensão trabalha também muito bem, absorve muito bem, o rebound está muito bem. Eu não sei se a Moto Carlitos fez aqui algum tipo de ajuste. Se ela tivesse stock, tenho-vos a dizer que está mesmo muito boa, muito comfy. Esqueço, pá, é uma moto que realmente a mim está-me a deixar bastante agradado e bastante surpreso. Eu já tinha testado a sua irmã, uma pequenina, que pequenina não tem nada, o tamanho é igual e o coisa é igual, a MTX. Mas tenho-vos a dizer que estou a gostar bem mais aqui da 1000 do que da 800. Não sei porquê. Já não me lembro muito bem, já não consigo bem definir, mas eu se tivesse que comprar, comprava esta. Com estes extras todos, esqueçam lá isso. Não há forma, não há concorrência. E logicamente que ela vem aqui batalhar com as Big Trails também, não há forma. Ela vem batalhar com as Big Trails. Logicamente que é como eu digo, é uma semi-gorda com ascensão a gorda. Que ela não é totalmente uma gorda. Mas o seu peso já anda lá junto com as outras. Só que a distribuição, esqueçam, está qualquer coisa. Super confortável e com uma jarda, menino. O que é que vocês podem notar nestes dias de calor? Podem notar um bocadinho mais de calor nos entrefolhos. Os entrefolhos podem-vos aquecer mais um bocadinho, pá, mas isso quem conhece os motores KTM já sabem. E mesmo assim ainda não achei nada da normal. Logicamente será sempre mais notório com as temperaturas maiores e quando vocês estiverem parados no trânsito. Em andamento a coisa vai. Mas sim, contem lá com isso. De resto não estou a ver aqui nada que possa apontar à moto.
Pá, tirando aqui a proteção aerodinâmica, mas isso resolve-se bem com um vidro. Havia muita gente a queixar-se do Quick Shifter, não acho, foi aquilo que eu já disse, não acho que o Quick Shifter trabalha bem, mesmo a estas velocidades, vão ver, ó, mais uma metida, ó, reduzir, ó, quarta, quinta, isto trabalha mesmo muito bem, não sinto qualquer tipo de pressão então nos pés. Este painel, pá, esqueçam lá isso, painelzinho mesmo à maneira, adoro, ui, até me babo, só o facto das ligações como é que fez, o CarPlay como é que funciona, é sério, esqueçam lá isso, para mim baba-me, CarPlay incorporado, Cruise Control, esta moto já tem o meu amor, já tem o meu amor. E depois o engraçado é que vocês esfregam e ela não diz que não, mas isto também jarda, menino, ui, ai Jesus, Zezinho, o que é que tu vais fazer? Esqueçam. É mesmo terrível. Que jardolas, meu, que jardolas. Adoro. Menino, será que me vou meter em despesas? Ai Jesus Senhor. Poderá ser um caso sério. Travagem, temos aqui travagem completa da Brembo, travagem mesmo muito boa, vocês já vão ver, se ela não me cuspir vai ser uma sorte. Vamos, segura-te! Jesus, que medo! Na traseira trava, não é um abrandador, ela trava logicamente com um controle de tração e ABS ligado nunca vai fazer a derrapagem, não é? Vocês já sabem disso. Vocês podem estar a perguntar, eu não sei, que tal compararmos isto com outras motos? Pá, não vou comparar, sabem porquê? Porque esta moto oferece muito, por muito menos dinheiro que as demais. A questão é essa, oferece-vos mesmo muito. Logicamente, pá, agora vamos, há uma pedra aqui, vamos ver realmente, pá, daqui para a frente como é que ela se segura no mercado. Logicamente é como tudo, não é? Logicamente, este motor da 990, o que é que a CF faz a estes motores KTM, que são motores, vocês já sabem, de altíssima rotação? Eles acabam por capar um bocadinho os motores, dão-lhe menos jarda, para eles ficarem então mais duráveis, mais confiáveis, entendem? A KTM não, a KTM dá-vos aquele e depois realmente o desgaste é maior. Aqui, a CF o que é que faz? Faz uma correção dos problemas que a KTM teve nos seus motores, mete um bocadinho menos de jarda, prolonga a longevidade do motor. 5 estrelas. E é como eu digo, eu não sei o que é que os chinocas fazem à vida deles para nos oferecer tanta moto por tão pouco dinheiro. A nível de chegar ao chão, estão a ver? Eu com os pés, basicamente os 2 pés no chão. Um conselho, eu tenho 1,80 m e se vocês estiverem a minha altura, ou menos, claro, sempre a versão low. Já sabem, existem 2 versões, a versão low e a versão high. A versão high, tem que ser mesmo para gente grande. Para gente para aí tipo 1,82 m para cima, ou que seja 1,80 m para cima. Eu sinto-me super confortável nesta versão low. Tenho 1,80 m, como vocês sabem, sinto-me mesmo bem, mesmo quando paro, pezinhos tranquilos no chão, sinto-me seguro. Por isso, eu se tivesse que comprar esta moto seria então nesta mesma versão low. Depois ainda dá para fazer aqui umas artimanhasitas para o pessoal de perna ainda mais curta, para pôr um bocadinho mais baixo. Vamos entrar aqui de coice no paralelo. Este aqui vocês já sabem, tudo esmifrado, mas esquecem de uma suavidade tal. Menino, como diz o outro, a voz nem abana. E aqui tenho-vos a dizer que é terrível. Não, a moto está muito bem conseguida, e o preço, esqueçam lá isso. Ai, maluco. Ai, que eu vou-me meter em trabalhos, que não será talvez em trabalhos, poderá ser em despesas, não é? Gosto muito da moto e sem dúvida que está aqui uma versão muito acertada por parte da CF. Aliás, a CF também tem-nos habituado a ter boas apostas, tirando lá um modelozito que deixou aquém, mas isso é como tudo. Este modelo está muito bem conseguido. Já a 800 MTX estava, claro, mas eu, se tivesse que escolher entre as duas, escolheria esta, porque seria uma moto muito mais
se encaixaria muito melhor para a utilização que eu dou, que são longas viagens, confortável, 5 estrelas, tem jarda, sim, tem jarda, anda bem, não é rugada, não gasta assim muito, vai sempre depender do vosso punho, mas realmente seria uma moto que eu compraria tranquilamente, muito bem concedida, pá, e gostei, sim senhora. 800, porra, está tolo. 1000 MTX da CF leva o Super Thumbs Up aqui do Nux, uma moto que eu aconselho a vocês. Já sabem, se houver dúvidas, vou deixar aqui o meu Instagram para vocês mandem mensagem por lá com dúvidas que queiram esclarecer, se vale a pena algum tipo de moto, alguma comparação, ajudar-vos na decisão de uma compra. Já sabem, o Nux está por cá então para vos orientar e para vos ajudar. Logicamente, motas que estiverem disponíveis para teste, vocês vão testar. Esta mesma moto está disponível na Moto Carlitos em Famalicão. Eu aconselho a todos a passarem por lá, fazerem um test drive à moto. Pá, são gente espetacular. Não conhecia, aliás, eu conhecia, mas não conhecia pessoalmente. Falámos, acertámos para fazer o test ride. Pá, eles foram super acessíveis. Disseram, Nux, leva a moto o tempo que precisares e demora o tempo que precisares, sem qualquer tipo de pressão. E é isso que vale. Vale é os stands emprestarem sem contrapartidas. Quando algum stand nos vem com contrapartidas para emprestar uma moto, há que desconfiar. Por isso é que eu digo, os stands mais pequenos às vezes servem bem melhor que os grandes. Não desvalorizando os grandes, mas um stand pequeno, vocês tratam tudo ali. A mesma pessoa que vos vende a moto é a mesma pessoa que vos vai marcar as revisões e às vezes até poderá ser a mesma pessoa que está a mexer na vossa moto. O que realmente dá aqui um conforto muito melhor para quem está a comprar, porque tem um seguimento. Normalmente nas casas grandes, o que é normal, vocês têm uma ótima compra, uma ótima comunicação com o vendedor, muito fixe, opá, até se criar amizades e tudo, mas depois o pós-venda acaba por ser um bocado mais complicado. Mas pronto, já sabem, eu aconselho então a Moto Carlitos, concessionária oficial CF. Queremos agradecer então a toda a gente que me recebeu muito bem, e realmente, opá, o que é que eu vos posso dizer? Posso-vos dizer que aconselho sem dúvida a 1000 MTX, passem por lá, testem, que vocês não se vão arrepender. O centro de gravidade está mesmo muito bom e a moto está mesmo muito top. Por isso, e não se esqueçam, também tem punhos aquecidos, banco aquecido. Não testei porque com este calor não quero me estar a derreter, mas entendem, tem toda esta panóplia de extras que realmente está acima da média, sem dúvida. Grande abraço, meus amigos, fiquem bem, até um próximo vídeo.